Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado pela mão do Senhor, guiado pela lei do Senhor, guiado pela luz do Senhor. Estamos em setembro, vivendo ainda o mês da Bíblia, o mês da lei do Senhor. E o convite é sempre usarmos a nossa Bíblia para que ela ilumine a nossa vida, as nossas ações, a nossa missão. Queremos, neste momento, nos colocar na presença de Deus e pedir, elevar a Ele as nossas preces, os nossos pedidos. Queremos trazer presente neste momento o João Guilherme, a Ana Gabriela Rodrigues, o Miguel Barros, o Davi Lucas, o Pedro Miguel, a Maria Luísa, a Lara, a Emanuele, a Júlia dos Santos, a Maria Rita e o Pedro Lucas. Queremos também trazer presente a Tereza Bezerra e também o seu filho Ricele Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maruli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira e Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gilaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha, Marco e família, o senhor Nelson, a dona Alzira Maria da Silva. Queremos também rezar pelo Jorge e pela Cristina. Rezar também pelo seu Francisco, pela Vera Lúcia Mororó, Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior. Queremos também trazer presente todos os nossos familiares, todos os idosos, todas as pessoas que também que estão desempregadas, todas as crianças, sobretudo aquelas que se encontram internadas, que se encontram na UTI. E trazendo as crianças, também queremos trazer presente os familiares dessas crianças que se encontram com problemas de saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês da Bíblia, nós vamos usar a nossa Bíblia. Vamos abrir na liturgia de hoje, em Lucas capítulo 6, do versículo 39 ao 42. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Nenhum discípulo é maior do que o mestre, e todo discípulo bem formado será como seu mestre.
Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que há no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você não vê a trave do seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu gostaria de iniciar essa reflexão, essa partilha, repetindo as perguntas que aparecem no texto, no evangelho que acabamos de ouvir. E a primeira pergunta que aparece aqui no texto é: pode um cego guiar outro cego? Vamos refletir um pouco. Vamos deixar que essas palavras ecoem dentro de nós. Pode um cego guiar outro cego? O que é que você acha? E aí vem a segunda pergunta, ainda ligado a essa. Cairão os dois no buraco? Pode um cego guiar outro cego? Cairão os dois no buraco? Podemos responder essa pergunta para nós mesmos, nesse momento orante, ou dizer para Jesus. Nós estamos diante de Jesus. Eu costumo usar uma imagem, né? E quando a gente vai rezar, senta e aí coloca uma cadeira à nossa frente, a cadeira de Jesus. E aí a gente começa esse diálogo com Ele. Fala da gente, a gente fala da gente, fala dos outros, mas geralmente a gente fala de nós mesmos, né? Eu falo de mim mesma para Jesus. E aí, agora a gente pode conversar com Jesus, Ele que está aí na tua frente. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Podemos, em silêncio, pensar um pouco. Depois nós vamos para uma outra pergunta, também muito significativa. E agora, Jesus se dirige a mim, se dirige a você nesse momento. E pergunta, por que você, ou por que tu, né? Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Por que será que eu consigo enxergar aquele pequeno defeito no meu irmão, mas eu não consigo enxergar aquele defeito enorme em mim? Fazemos também refletindo essa pergunta. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, mas não consegue perceber, não consegue enxergar a trave que está no teu próprio olho? Depois nós vamos para uma outra pergunta que o texto traz para nós neste momento. Também uma pergunta muito importante. Como pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando você não vê a trave do teu próprio olho? Como é que você quer tirar o defeito ou corrigir o defeito do outro se você não consegue corrigir o seu próprio defeito, os seus próprios defeitos? É interessante que Jesus sempre fala para a multidão, ou ele fala para os doutores, né, para os fariseus e assim por diante, para as autoridades religiosas da sua época, mas esse texto deixa bem claro que Jesus está falando com os seus discípulos. Portanto, Jesus está ensinando os seus discípulos. Por isso é que ele vai dizer assim, olha, nenhum discípulo é maior do que o mestre. E todo discípulo bem formado, olha, todo discípulo bem formado será como o seu mestre. Portanto, Jesus está fazendo esses questionamentos para os próprios discípulos. Certamente havia muita confusão, muita briga entre eles, sobretudo com relação aos defeitos ou aos erros, um apontando o erro do outro, né? E aqui Jesus vai fazer uma chamada ali de atenção, né? E Jesus fala para nós hoje também.
Lembrando que o ser humano tem uma enorme, mas uma enorme mesmo, uma grande capacidade de ver os defeitos dos outros. Essa é uma capacidade que todos nós temos. Eu tenho, você também tem. Essa capacidade enorme de ver o defeito dos outros, né? No outro. Mesmo aqueles defeitinhos pequenininhos, eu consigo enxergar no outro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande dificuldade de enxergar, né, os nossos próprios defeitos, né? Mesmo que esses defeitos sejam enormes, a gente tem uma grande dificuldade de perceber que não somos perfeitas, que erramos constantemente. Vamos continuar rezando, né, sobretudo sobre esses questionamentos que Jesus fez para os seus discípulos e continua fazendo para nós hoje. Enquanto você tiver algo em seu, enquanto você estivermos algo em nossos olhos, nós não estaremos, na verdade, qualificados para ajudar alguém com um cisco no olho, com um cisco, né? Nós não estaremos qualificados. Então, a nossa capacidade de enxergar está bem comprometida, né? Por quê? Porque nós temos que conviver com um grande problema, né? Nós temos que conviver com a trave que está no nosso olho, ou nos nossos olhos, né? E o Senhor hoje, Ele nos convida a darmos uma olhadinha. Hoje é sexta-feira. É dia da gente olhar um pouco para a gente, né? E, sobretudo, para as nossas misérias, para as nossas dificuldades, né? De enxergarmos os nossos defeitos, os nossos erros. Porque, como eu já disse anteriormente, é muito fácil apontar os erros dos outros, os defeitos dos outros, as imperfeições do irmão e da irmã. Mas é difícil olharmos para nós mesmos e saber que não somos perfeitas, perfeitos, que nós erramos e erramos constantemente. E que nós necessitamos sempre da misericórdia de Deus. Quando a gente reconhece, porque na maioria das vezes a gente não reconhece que somos pessoas imperfeitas, que temos defeitos, né? Que erramos, e aí fica difícil, né? Fica difícil. Deus oferece a sua misericórdia, mas a gente precisa reconhecer que não somos perfeitos, não somos perfeitas. Quero pedir ao Senhor que esse dia de hoje seja um dia de muita reflexão, sobretudo respondendo às perguntas que Jesus faz, as perguntas que Jesus faz no Evangelho de hoje. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Porque você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar, né, o cisco do teu olho, quando você não vê a trave que está no seu próprio olho? Que a gente possa, durante todo esse dia, refletir sobre essas perguntas, nos colocando sempre na presença de Deus e pedindo a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.